Olá, nessa aula estarei ensinando para vocês como executar, interpretar e reportar em um artigo científico um teste de correlação de variáveis. Então, vamos dar uma breve introdução teórica sobre o assunto. O teste de correlação de variáveis ele busca verificar o relacionamento ou a associação entre duas variáveis. O que acontece com os índices de uma variável quando essa outra aumenta ou diminui? Certo? Eu já vou dar alguns exemplos já, vocês vão entender um pouco melhor. Por mais que em alguns casos dê a intenção, né, ou até mesmo que faça todo sentido uma relação de causalidade entre as variáveis que você está estudando, essa testagem não serve para afirmar causalidade, certo? Então, mesmo que em alguns casos faça completo sentido querer afirmar causalidade, não quer dizer que você estaria afirmando isso da maneira correta através de um estudo de correlação. O ideal seria realmente fazer um projeto experimental, algo nesse sentido. Mas vamos entender a lógica aqui. Então vamos lá para alguns exemplos. O que acontece com a felicidade quando a tristeza aumenta? Ou o que acontece com a tristeza quando a felicidade aumenta, certo? Ou o que acontece com a alegria quando aumenta o valor na conta bancária? Ou o que acontece com a depressão quando eu tenho uma maior e melhor quantidade de amigos, né? Dando um exemplo. O que acontece com a depressão quando o índice de ansiedade aumenta? Ou o que acontece com a ansiedade quando a depressão aumenta? Ou o que acontece com a ansiedade se o déficit de atenção aumenta ou vice-versa? Então, essas perguntas podem ser respondidas através de testes de correlação. Ou seja, pode-se compreender que quanto maior a felicidade, menor a tristeza, quanto maior a quantidade de amigos, menor vai ser a depressão, quanto maior a ansiedade, maior vai ser a depressão. Então, cada um desses exemplos tem ali seu resultado, né, dessa pergunta, digamos assim, e você pode verificar esse resultado através do teste de correlação. Quando você, no SPSS, eu vou já mostrar no programa, tá? Mas quando no SPSS você roda um teste de correlação entre duas variáveis, ele vai te dar um resultado assim, um sinal, vírgula, 3 números depois da casa decimal dessa vírgula, né? E asteriscos ou a falta deles, certo? Uma estrutura mais ou menos como essa. Isso vai nos dizer quanto maior uma variável, menor a outra, quanto maior essa variável, maior a outra e por assim diante. Isso aqui está me dizendo o relacionamento entre duas variáveis. Agora vamos entender melhor. Para você avaliar esse resultado de maneira precisa, você vai ter que avaliar, né, entender esses três aspectos, esses três fatores que nos são informados aqui, tá? O primeiro deles, começando do lado esquerdo para o direito, seria o sinal, né, que pode ser positivo ou negativo, que é o nosso caso. Depois você vai ter um valor ali no meio e em seguida você tem os asteriscos ou a falta deles, tá? Já a gente vai entrar nos detalhes, mas a priori, só já dando essa informação, quando você não tem asterisco, certo? Quer dizer que você não tem correlação, mas nós vamos entender melhor isso já já. Esse aqui, pessoal, seria o resultado da correlação entre bem-estar espiritual e estresse psíquico. Vamos já entender e interpretar juntos aqui esse resultado. Então tá, aqui novamente de maneira mais sistemática, né, o que eu acabei de falar. Você tem um valor, né, um sinal primeiro, seja positivo ou negativo, e esse sinal ele vai te indicar a direção desse relacionamento das variáveis. Ou seja, né, quando uma sobe, a outra desce, quando uma sobe, a outra sobe também, por assim diante. Em seguida, no valor, você tem a força ou magnitude do relacionamento entre as variáveis. E por fim, e mais importante, você tem os asteriscos ou a falta deles, que vai te indicar o nível de significância, o sig, o valor de P dessa correlação, tá? É algo que a gente já tem se acostumado, né, ao estudar estatística. Então, começando aqui pelo primeiro fator da esquerda para a direita, que seria o sinal, né? O sinal pode ser positivo ou negativo, como eu comentei. Quando o sinal da correlação é positivo, ou seja, vamos supor que o resultado deu igual a 0,428. Não tem nada de negativo, é positivo. Ícaro, quer dizer que quando é positivo é melhor? Não. Quando é positivo, como vocês podem ler aí, né, vai te indicar que quanto maior o valor em uma variável,
maior valor também vai ser na outra variável. Dá exemplos bem simples para ficar claro. Quanto maior a felicidade, maior o bem-estar. Quanto maior a alegria, maior a satisfação pessoal. Ou seja, são variáveis que se acompanham com o crescimento da outra, né? Não quer dizer que uma causa a outra, né? Por mais que dê vontade de falar, eu não posso afirmar isso através da correlação de variáveis. Mas elas se acompanham, né, nos mesmos caminhos. Então, quando você tem uma correlação positiva, quer dizer que as variáveis se acompanham, não é que é melhor, tá? Só para ficar claro. Ou seja, quando eu estou avaliando índice de ideação suicida e depressão. Quanto maior o índice de ação suicida, maior o índice de depressão. Quanto maior a ansiedade, maior o índice de depressão. E também o contrário, quanto menor a depressão, menor a ansiedade. Quanto menor a depressão, menor o índice de ideação suicida. Então, assim, é o que a gente vê, pelo menos, nos artigos e tal. Então, a correlação positiva, quando aparece um sinal positivo, na verdade não aparece, né, o sinal, quer dizer que as variáveis se acompanham, seja para cima ou para baixo, tá? Quando você tem ali uma correlação negativa, já é uma outra situação. Quer dizer que é pior? Não. Quando é negativo, quer dizer que as variáveis elas estão em caminhos opostos. Por exemplo, felicidade e tristeza. Quanto maior a felicidade, menor a tristeza. Quanto maior a qualidade de vida, menor a depressão. Quanto maior a quantidade de amigos, menor os índices de insatisfação com a vida. Ou seja, eu tenho aqui relações opostas, né, entre as variáveis. No nosso caso aqui, então só para ficar visualmente mais compreensível, a gente tem uma correlação negativa. Ou seja, quanto maior o bem-estar espiritual, menor vai ser o estresse psíquico. Ou vice-versa, quanto maior o estresse psíquico, menor vai ser o bem-estar espiritual, certo? Então, o negativo nos informa isso, que as relações entre as variáveis são opostas. É oposta, né? A relação é oposta, tá? E quando ela é positiva, por exemplo, bem-estar e qualidade de vida. Quanto maior o bem-estar, maior a qualidade de vida. Você tem relações que são diretas, né? Digamos assim, se acompanham, né? Na direção da relação. Ok? Então, esse é o primeiro fator a se analisar. O segundo fator a se analisar é a força ou magnitude. Tá, então existem três possibilidades de avaliação da força ou magnitude da correlação, tá? Ou seja, pode ser que a correlação seja fraca, moderada ou forte. Ok? Então, por exemplo, no nosso caso, né? Aquele caso primeiro aqui, estresse psíquico e bem-estar espiritual, 273. 273 se encontra em que região desses três? A correlação fraca, por quê? Ela está no intervalo de 0,001 até 0,300 e algumas variações nas casas decimais, né? 399, digamos assim. Se ela se encontra dentro desse intervalo, é uma correlação fraca. Mas se fosse 428, seria uma correlação moderada, por quê? Estaria nesse segundo intervalo aqui. Se fosse 0,599, estaria como correlação moderada também, porque se encontra dentro desse intervalo. Se fosse uma correlação forte, seria algo entre 0,700 até 0,999. Uma correlação que deu o resultado de 0,881, correlação forte. Ok? Então, é muito simples, basta você verificar onde se encontra o resultado, em que categoria de números, né? Você consegue avaliar o resultado que você encontrou e classificar como correlação fraca, moderada ou forte. No nosso caso, 273 é uma correlação fraca. Ou seja, seria, até agora a gente sabe então que é uma correlação negativa e fraca. Porém, né, agora vem a parte principal, né, digamos assim, é o que vai determinar a existência ou não dessa correlação, que a gente chama de nível de significância, ou o valor de P. No SPSS a gente vai ver que chama de SIG, certo? Então, é a presença ou a ausência dos asteriscos que vai me informar este valor, certo? Então, que seria o nível de significância ou valor de P? Representa a chance ou probabilidade do efeito, né, ou da diferença, no caso da correlação observada, testada, entre os tratamentos ou categorias ou variáveis estudadas, derivam do acaso ou não, certo? Vamos lá, então, vamos simplificar isso aqui. O valor de P, como nós já falamos em outra aula, vou ser bem objetivo e didático.
ele vai representar de fato se aquilo que você está testando existe ou não, né? Ou seja, eu quero ver se essa correlação existe. Eu tenho que olhar para o valor de P, para o nível de significância e ver quanto é. Sabendo como interpretá-lo, eu vou ver se essa correlação existe ou não, certo? Não adianta ela ser positiva, moderada e não ter um valor de P significativo, né? Um que seja mais próximo do ideal. Então, ela simplesmente não vai existir, né? Então, vamos lá, vamos interpretar. Vocês viram aqui, ó, que nós temos asteriscos. Aí eu sempre falo, a presença ou a ausência de asteriscos, tá? Então, é isso que você tem que avaliar. Vamos lá, começando pela ausência. Se não tivesse asterisco nenhum nesse resultado de correlação, o que é que isso me indica, visualmente me indica? Que se eu não tiver feito nenhuma alteração no que vem de básico do SPSS, me indica que não existe uma correlação. Ou seja, existe uma porcentagem, o valor de P seria igual ou maior do que 0,06, certo? Como vocês podem ver ali nesse segundo tópico, tá? Mas, quando já tem asterisco, independente da quantidade, isso quer dizer que existe correlação, certo? Ou seja, não tem asterisco, correlação inexistente. Não existe correlação. Tem asterisco, existe correlação. E aí você pode encontrar um asterisco ou dois, tá? Um é melhor que o outro? Não é que seja melhor, né? Mas ele seria, digamos que, mais preciso, né? Quanto ser derivado ao acaso ou não. Mas os dois já são satisfatórios para afirmar que existe correlação, tá? Por exemplo, no nosso caso, ali nós encontramos dois asteriscos, né? Correlação negativa, fraca, e é o que a gente chama de significativa, porque tem dois asteriscos ou um asterisco. Significativa, tá? Mas vamos interpretar. Tem dois asteriscos, quer dizer o quê? Que eu tenho um P igual ou menor do que 0,001. Ou 0,01, na verdade, né? Ok? Com dois asteriscos. Com 5 asteriscos, perdão, com um asterisco, eu teria um P igual ou menor do que 0,05, que também já seria satisfatório para afirmar a existência dessa correlação, ok? Então, de modo mais visual, seria isso, né? Sem asterisco, eu dei um exemplo ali. O resultado deu menos 0,122. Sem asterisco quer dizer o quê? Que não existe correlação. Agora, no segundo caso, o resultado deu 0,444, um asterisco. Existe correlação, e ela é significativa, com P igual ou menor do que 0,05, tá? E, por fim, o terceiro exemplo, com dois asteriscos, que o resultado deu menos 865, dois asteriscos. Quer dizer o quê? Eu tenho uma correlação também significativa, porém, ela é mais ainda significativa do que a anterior. Ela tem um P igual ou menor do que 0,01, ok? Mas basta ter asterisco para que você possa afirmar a correlação. Não tendo asterisco, não existe correlação. Tem asterisco, existe correlação. Basicamente é isso, tá, pessoal? Então, dada essa introdução, para vocês aprenderem a interpretar o resultado da correlação de variáveis, vamos agora ao SPSS. Como é que a gente aprende direto, né? Aqui no SPSS, vamos aprender a executar essa testagem. Eu venho em analisar, correlacionar, bivariável. Feito isso, né? Vou limpar tudo aqui. Eu vou escolher as variáveis que eu quero correlacionar. Vou colocar aqui RAS total, que é o risco de ideação suicida, e o audit total, que é o consumo de álcool. Pronto. Você tem aqui opções, mas não precisa mexer em nada disso. O que você precisa se atentar é isso aqui, ó. Coeficiente de correlação. O que é isso, né? Qual usar? Qual eu devo marcar aqui, né? Pronto, vamos lá então. Vamos voltar para o slide para entender melhor. Nós temos esses três tipos, certo, de coeficiente de correlação. É como se fossem as ferramentas para executar a correlação, certo? Você quer abrir uma porta, né? Você tem maneira de abrir uma porta. Qual seria a mais adequada? Com a chave, fazendo ali com a chave de fenda, quebrando a porta. Você tem N possibilidades. Mas qual a mais adequada, né? Para alcançar o objetivo, né? Só dando uma ilustração. Mas, ou seja, são ferramentas, são utilidades
para chegar no seu objetivo, que seria verificar a correlação. Tá. Então, eu tenho o coeficiente de correlação de Pearson, de Spearman e de Kendall, ou Kendall. Porque eu coloquei uma linha vermelha separando eles ali, ó. Do lado esquerdo está o Pearson, do lado direito está o Spearman e o Kendall. Porque o Pearson você vai usar, obviamente eu botei isso para ficar visualmente mais claro, mas o Pearson você vai usar quando você tem dados paramétricos, quando as variáveis que você está correlacionando, as duas apresentam distribuição normal. Você pode verificar o vídeo de teste de normalidade para entender melhor. Então, antes de você executar a correlação, você tem que verificar se as suas variáveis apresentam distribuição normal ou não, certo? Se uma das duas não apresentar uma distribuição normal, você vai ter que usar ou o Spearman ou o Kendall, depender de outro critério que a gente vai comentar. Então, certo, focando no Pearson. Se você tem as duas variáveis que você está correlacionando como paramétricas, como com distribuição normal, você vai usar o coeficiente de correlação de Pearson para verificar a sua correlação. E o coeficiente de correlação de Pearson, num texto, né, na hora de escrever o texto, ele é representado por um R minúsculo, certo? Então, R é igual a menos, 273, 2 asteriscos, né? Dando um exemplo. Você pode colocar aí o R quando você está utilizando o coeficiente de correlação de Pearson. E quando é que eu uso o Spearman ou o Kendall? Vou começar aqui pelo Spearman. A diferença deles os dois, né, são usados para dados não paramétricos, quando pelo menos uma das duas variáveis não tem distribuição normal. Mas a diferença deles é que o Spearman você usa para amostras acima de 30 e o Kendall você usa para amostras abaixo de 30, certo? O Spearman, o símbolo dele num texto vai ser o Rho, que é essa letrinha grega que vocês podem ver bem aqui, ó, logo abaixo. É o Rho de Spearman, certo? Em alguns casos o pessoal escreve, né, RHO, né, Rho, igual, aí dá o resultado da correlação. Bem, você escolhe da maneira que você preferir. Normalmente eu coloco esse símbolozinho, essa letra grega. E o coeficiente de correlação de Kendall, né, como eu falei, uma amostra abaixo de 30, ou seja, tem uma pesquisa com 28 respondentes, eu só posso usar o coeficiente de correlação de Kendall, né, se os dados forem não paramétricos, né. Se os dados forem paramétricos, independente do tamanho da amostra, eu uso o Pearson. Mas se eles não forem, ou seja, se não apresentarem distribuição normal, eu tenho que usar o Kendall. E o Kendall, né, ele tem o tal de Kendall, TAU, né, tal é a letra grega também, esse símbolo que vocês podem ver logo abaixo, tá? Então, você vai saber qual coeficiente de correlação utilizar a partir do teste de normalidade e em seguida, se precisar, do tamanho da sua amostra, tá? Então, vamos voltar ao SPSS, né? Eu vou colocar o Pearson só para continuar mesmo, não sei a normalidade dessas variáveis, mas provavelmente são não paramétricos. Mas vou colocar o Spearman também. Vocês vão ver algo interessante. Vou dar o OK e pronto. Ele me deu duas tabelas, né? A primeira ele chama de correlações, né? E aqui ele dá o coeficiente de correlação de Pearson. A segunda ele dá correlações não paramétricas. Por quê? Porque eu pedi para ele me dar o Spearman. Tá aqui, ó. Rho de Spearman. Então ele me deu a primeira correlação e a segunda, né? Porque eu pedi duas, tanto a de Pearson quanto a de Spearman, tá? Mas vamos o modo de interpretação é exatamente o mesmo, mas vamos entender aqui. Aqui o RAS total, né? Em linha aqui, correlacionado com ele mesmo, né? Ou seja, risco de ação suicida correlacionado com risco de ação suicida. Dá 1, né? Não é 0, alguma coisa. É 1 por quê? Porque eu estou correlacionando uma variável com ela mesma, dá a correlação perfeita. Isso aqui não nos interessa, tá? O que nos interessa é aqui, ó, RAS total e audit total, bem aqui, ó, certo? Nós temos um resultado, 212, 2 asteriscos. O que é que seria então? Vamos voltar para o slide para ficar claro para vocês. Vírgula, ou seja, positiva, uma correlação positiva, 212 se encontra como correlação fraca, 2 asteriscos se encontra como correlação significativa, né? Então, a correlação entre risco de suicídio e consumo de álcool é uma correlação positiva, fraca e significativa, certo? Esse é o nosso resultado.
Certo? Se é positivo, o que é que acontece com o risco de ideação suicida quando o consumo de álcool total aumenta? Se é positiva, quanto maior uma variável, maior a outra. Quanto maior o risco de ideação suicida, maior o consumo de álcool e vice-versa. Quanto maior o consumo de álcool, maior o risco de ideação suicida. Ou o contrário, quanto menor o risco de suicídio, menor o consumo de álcool e vice-versa, tá? Ou seja, as variáveis se acompanham para mais ou para menos, certo? Só para ficar claro, né? Ok, pessoal? Então, vou mostrar para vocês como é que ficaria na hora de colocar em um artigo científico, né? Vou dar esse exemplo aqui. Obviamente, aqui é só um método, né, que você pode seguir, mas você escreve o texto da maneira que achar melhor, não tem diferença, mas tem alguns elementos que são importantes e eu vou citá-los já já. Abre aspas. Ao realizar o teste de correlação de variáveis, a partir do coeficiente de correlação de Pearson, constatou-se uma correlação positiva, fraca e significativa. Retomando, positiva, né, porque o valor aqui é positivo, o sinal é positivo. Fraca, porque está no primeiro intervalo que nós mostramos nos slides. E significativa, porque tem 2 asteriscos, né? Se tivesse um, já era significativo. Entre o consumo de álcool e o risco de suicídio. Esse resultado indica que maiores valores nos índices de consumo de álcool estão associados a maiores valores nos índices de risco de suicídio. Basta você colocar isso, tá? Que você já descreveu muito bem o seu resultado. Então, o que é essencial aqui? É informar o resultado da correlação e também dar uma interpretação para que as pessoas que não têm tanto conhecimento em estatística consigam entender o que você fez aqui, certo? Basicamente é isso. Agora eu vou só voltar para mostrar para vocês as diferenças aqui, ó. Esse aqui foi o coeficiente de correlação de Pearson. 212, né? Positivo, 212, 2 asteriscos. O de Spearman, olha como deu diferente, ó. Positivo, 169, 2 asteriscos. Deu diferente assim, continua na mesma categoria de força, né? De magnitude da correlação, mas deu um pouco diferente. Então, qual seria o mais preciso? Isso, para saber, eu teria que ter feito o teste de normalidade das duas variáveis e verificar se elas necessitam do coeficiente de correlação de Pearson ou de Spearman. Se elas apresentam, ou seja, distribuição normal ou não normal, tá? Basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre correlação de variáveis, sintam-se à vontade para colocar suas dúvidas na seção de comentários que nós iremos responder, ok? E até logo, pessoal!